Fala aí, meu amigo estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo aí para mais uma aula de matemática do nosso canal, onde vamos falar sobre o assunto de inequação produto e inequação quociente. Olha, se tem um assunto na matemática que os alunos ficam cabreira é com esse assunto, mas eu estou aqui para desfigurar tudo isso da tua vida, estudante. Então já chega, ó, amassando esse joinha, compartilhe o vídeo e assine o nosso canal se você é novo aqui, clicando aqui ó, no quadradinho vermelhinho onde está escrito assinar o canal. Clica agora nesse quadradinho, torne-se assinante do nosso canal e fique por dentro de todas as novidades que colocamos aqui. Tranquilo? Então tá preparado aí, estudante? Então vem comigo que essa aula tá show de bola. DJ, libera aí a vinheta. Nossa primeira questão da aula vem dizendo assim, ó, resolva a seguinte inequação produto, x menos 2 que multiplica menos 2x mais 6 menor que zero. Bom, vamos lá, estudante. Primeira coisa que você deve saber é o seguinte, quando a função ela é crescente, tá? Ela vai ter o gráfico com essa inclinação aqui, ó. Tá? Decrescente, o gráfico vai ser assim. Tá? Bom, aqui é o que nós chamamos de zero da função ou raiz da função, tá? E aí a gente aprendeu que ela é positiva aqui. Quando é crescente é positivo à direita da raiz, negativo para a esquerda. Quando é decrescente é positivo à esquerda da raiz, negativo à direita da raiz. Então aqui, tudo que eu preciso primeiramente fazer é encontrar a raiz de cada uma dessas funções que estão aqui. A primeira função é essa aqui, ó, x menos 2, que para eu encontrar a raiz basta eu igualar esse aqui a zero, aí eu vou tirar o zero da função, x vai dar 2. Essa função aqui ela é crescente, porque o a é positivo, vale 1. Então a gente coloca aqui ó, o gráfico dela, tá? Aí a gente já tem que atentar, estudante, para uma outra coisa, o intervalo. Saber se o intervalo é aberto, se o intervalo é fechado. E aí, nesse caso, quando você tem isso aqui, ó, maior ou menor, isso aqui é intervalo aberto. Intervalo aberto. E a gente, no caso, representa por uma bolinha vazia, assim. Maior igual e menor igual é intervalo fechado. E aí a gente representa pela bolinha cheia ou bolinha pintada assim, né? Então aqui, como é menor que zero, é intervalo aberto. Então eu vou ter que botar aqui, ó, bolinha vazia. Vou vir aqui e botar bolinha vazia e colocar o 2 aqui. Aí, como é uma função crescente, ela é positiva para a direita da raiz, negativo para a esquerda da raiz. Aí a mesma coisa vamos fazer com a outra função, menos 2x mais 6 igual a zero. Vou achar o x, para isso vou jogar o menos 2x para o outro lado, ele vai positivo, assim, ó. Divide agora 6 por 2, qual é a metade de 6? 3.
Só que essa função aqui, ela é decrescente, porque o a é negativo, vale menos 2. Então, o gráfico é esse, ó. Aí, vou colocar aqui o gráfico dessa função. Decrescente. Aí, também, é intervalo aberto, tá? Vou fazer aqui a minha bolinha vazia. Aqui é 3, positivo à esquerda, negativo para a direita. O que eu vou fazer agora, estudante? Vamos... Tá vendo aqui que eu montei esse joguinho aqui, que parece um joguinho da velha, né? Aqui eu vou colocar minhas equações, x menos 2, e a outra que é menos 2x mais 6. Aqui embaixo eu vou escrever produto, porque afinal de contas isso daqui é um produto. X menos 2 está multiplicando por menos 2x mais 6. Aqui em cima eu vou colocar as raízes, sempre a menor primeiro. Então, no caso aqui o 2. E aí, depois do 2, vem o 3. Como o intervalo é aberto, eu vou fazer aqui as minhas bolinhas vazias. Como o intervalo ele é vazio, o intervalo ele é aberto, eu coloquei aqui as bolinhas vazias para as raízes 2 e 3. Só que a 2 eu coloquei aqui em cima porque é dessa equação de azul. 3 eu coloquei aqui no meio, pois é da equação de rosa. Trouxe aqui para baixo as duas raízes, o 3 e o 2, já que aqui embaixo eu vou fazer o meu produto, tá? Então, aqui em cima eu vou fazer o estudo sinal para a raiz 2, aqui no meio para a raiz 3 e aqui no final faço o produto. Então, vamos começar aqui pelo 2. É isso aqui que eu vou copiar para lá. À direita de 2, positivo. Então, eu vou botar aqui, ó, positivo, assim, ó. À esquerda de 2, negativo. Tá aí? Agora aqui, ó, no 3, olha como é que fica. À esquerda que é positivo. À esquerda de 3 é positivo. À direita de 3, negativo. E agora eu vou fazer o meu produto. Bom, você aprende que o produto de sinais iguais é positivo, de sinais diferentes é negativo. Nós vamos analisar essa coluna aqui, depois essa aqui do meio e por último essa coluna da ponta, tá? Então vamos lá. Eu vou te passar um macetão, estudante, para você não errar esse negócio. É só contar as carreirinhas de sinais de menos. Se der um número par, vai ser positivo. Se der um número ímpar, negativo. Então vamos lá. Aqui eu só tenho uma carreirinha de sinal de menos. Então 1 é ímpar, negativo. Aqui eu nem tenho, então é par. Aqui eu nem tenho, então é positivo. Novamente, uma única carreirinha de sinal de menos, 1 é ímpar, negativo. Por último, nós vamos olhar para isso aqui, estudante. Olha, isso que está aqui, ó, menor que zero. O que é menor que zero? São todos os resultados negativos, tá? Ele está dizendo para a gente o seguinte, estudante, que x menos 2 vezes menos 2x mais 6 vai dar um resultado negativo. Então, o único resultado que nos interessa é o negativo, o positivo não nos interessa. Logo, a nossa solução ela vai estar aqui, ó,
e aqui. Aí, solução dessa inequação. X pertence ao conjunto dos reais. Aí, anota isso que eu vou escrever, estudante. Olha, esquerda menor, direita maior. Esse daqui está para a esquerda de 2. Esquerda é menor, x menor que 2. Ou, nós temos uma outra solução aqui, direita de 3, x maior que 3. Assim. E se no caso tivéssemos que dar a solução em formato de colchete do intervalo, como é que ficaria? Seria assim. Aqui, o resultado está para a esquerda de 2, vai embora até o infinito negativo. Então, seria assim, ó, aberto no infinito negativo, aberto no 2. O ou, na matemática, quer dizer união, tá? União. Então, seria união, aberto no 3. Isso daqui vai embora até o infinito positivo. Essa seria a solução na forma de intervalo. Beleza, estudante? Tranquilo para você essa questão? Continua comigo, vamos para a próxima. Vamos aí para a nossa segunda questão da aula, ainda sobre inequação produto, que é para resolvermos essa inequação produto aqui. X mais 2 vezes x menos 1 vezes menos x mais 2 menor ou igual a zero. Então, vamos começar achando a raiz de cada uma dessas funções. Primeiro começando com essa daqui, x mais 2 igual a zero. Joga o 2 para o outro lado, ele vai negativo. Então, deu x igual a menos 2. Essa função, ela é crescente. Então, o gráfico vai ser esse aqui, ó. O intervalo é fechado aqui, por isso eu pintei a bolinha. Menos 2 está aqui. Ela é positiva à direita da raiz e negativa para a esquerda. Beleza? Aí vamos agora para essa daqui. O x menos 1 igual a zero. Então, x igual a 1. Aí, a função ela é crescente também, tá? Com o intervalo fechado. Aqui é 1, positivo à direita, negativo à esquerda. Por último, vamos pegar aqui essa menos x mais 2 igual a zero. Então, vai dar 2 igual a x. Essa função ela é decrescente, então o gráfico é esse aqui. Aqui está o 2. Positivo à esquerda da raiz, negativo à direita da raiz. Depois de montado meu joguinho da velha, vou escrever aqui agora as equações, beleza? X mais 2, vou colocar aqui. Depois, x menos 1, que eu vou colocar aqui. Depois, menos x mais 2. E por último vai ser o produto, que eu vou colocar aqui embaixo. Produto. Aí agora nós vamos colocar as raízes, sempre a menor primeiro. Então, menos 2 está aqui. Depois vem 1. E, por último, 2. Menos 2 vai ser dessa equação de laranja, então ele vai ficar em cima, tá?
E aí eu vou colocar agora as bolinhas dos intervalos. Depois que eu coloquei aqui as bolinhas pintadas que representam o intervalo fechado, aqui vai ser o -2, que eu vou colocar aqui para baixo, no produto. Esse daqui é 1 e essa daqui é 2. Aí lembrando, o -2, eu vou fazer o estudo do sinal dele aqui em cima. O 1 vou fazer aqui, ó, nessa parte da equação azul. E o 2, que é da equação de verde, eu vou fazer aqui. Então vamos pegar tudo isso aqui que eu fiz, ó, a gente vai copiar para cá. Então aqui, ó, o -2, a direita de -2 é positivo, assim. E a esquerda de -2 vai ser negativo. O 1 vai ser, a esquerda de 1 é negativo. Peraí, né? A esquerda de 1 é negativo, a gente coloca aqui. E a direita de 1 é positivo, assim. E o 2 nós temos a esquerda de 2 positivo, porque 2 era de uma função decrescente, né, no caso. Então a esquerda de 2 é positivo e a direita de 2 é negativo. Aí agora, estudante, a gente vai usar aquela regrinha do sinal que eu ensinei. Contar as carreirinhas de sinais de menos. Se der um número par positivo, se der um número ímpar negativo. Então tem aqui, ó, 1, 2. 2 é par positivo. Tá aqui, ó. Aqui, ó, 1 é ímpar, negativo. Aqui nem tem, então é positivo, tá? E aqui, ó, apenas 1, negativo. Aí eu vou olhar agora aqui, ó, menor que 0, ó, tô olhando isso aqui, ó. Menor que 0 são os resultados negativos. São esses resultados que nos interessam. Então esse vai estar aqui, ó, vai estar aqui e vai estar aqui. Então a solução dessa inequação, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que quando o intervalo ele está entre as raízes, é o x entre dois sinais de menor, assim. E aí você coloca aqui o -2 e o 1. Ou, porque nós temos uma outra solução aqui, direita de 2. Lembrando que direita é maior, x maior que 2. Professor, mas eles não estão no intervalo fechado? É verdade, estudante. Então vamos vir aqui e colocar, ó, menor igual, e aqui é maior igual. Então essa é a solução dessa inequação, beleza? A nossa próxima questão, ela vem agora envolvendo o assunto de inequação quociente, já que isso daqui é uma divisão, tá? Então eu coloquei aqui para resolver a inequação x menos 2 dividido por 1 menos x maior ou igual a 0. Antes de começarmos a resolver essa questão, eu vou colocar aqui uma informação de extrema importância, que é essa aqui, ó. A raiz do denominador não pode ficar no intervalo fechado, tá? A raiz do denominador, ela não pode ficar no intervalo fechado. Por quê, professor? Porque isso daqui, ó, não pode dar 0. Se der 0, você teria
Você teria isso aqui, por exemplo, tá? X menos 2 dividido por zero. Isso aqui não existe, não há chance zero disso aqui acontecer, porque não existe um número que multiplicado por zero vai dar x menos 2. Como é que você divide 1 dividido por zero? Não tem como. Não existe um número que multiplicado por zero vai dar 1, por exemplo. Então, isso daí tá, é descartado, está fora. Por isso que a raiz do denominador ela não pode ficar no intervalo fechado, beleza? Então ela só pode ficar no intervalo aberto. Por que eu estou colocando essa observação aqui? Porque o intervalo aqui ele é fechado. Maior ou igual a zero é intervalo fechado. Então a raiz do numerador ela vai poder ficar no intervalo fechado, mas a raiz do denominador essa não pode ficar no intervalo fechado. Feito isso, vamos fazer agora as raízes das duas funções que nós temos aqui. A primeira é essa, né? X menos 2 igual a zero, que vai dar x igual a 2. Isso aqui é uma função crescente, então a gente sabe que o gráfico é esse. O intervalo vai ser fechado, aqui é 2. Positivo à direita da raiz e negativo para a esquerda da raiz. Agora, vamos fazer o outro aqui, 1 menos x. 1 menos x é igual a zero, então x vai dar 1. Essa aqui é uma função decrescente, então o gráfico vai ser esse aqui, ó, tá? O gráfico é esse aqui. Como o 1 ele é raiz do denominador, ele não pode ficar no intervalo fechado. Então aqui eu vou colocar intervalo aberto, tá? Aqui é bolinha vazia e aí vai estar o 1 aqui com o positivo à esquerda da raiz e negativo à direita da raiz. Bom, eu fiz aqui do lado, tá? O meu joguinho da velha. Coloquei aqui as equações x menos 2 e 1 menos x. A raiz menor coloquei primeiro, que é 1, depois a raiz maior, 2. E agora eu vou copiar o estudo do sinal da função para cá. Lembrando que 2 é raiz do numerador, por isso está no intervalo fechado, aqui no caso é o 2. E 1 é raiz do denominador da fração, e a raiz do denominador só pode ficar no intervalo aberto, ela não pode ficar no intervalo fechado. Então, por isso que está aqui, ó, para o 1, bolinha vazia. Aqui está o 1. Beleza? Então, vamos começar fazendo o estudo do sinal aqui do 2, que é a primeira raiz lá em cima, porque aqui vai ser o estudo do sinal da raiz 2 e aqui no meio da raiz 1. Então, a direita de 2 é positivo, assim, ó, e a esquerda de 2 é negativo, como eu estou colocando aqui. A direita, a esquerda de 1 é positivo, vou colocar aqui, e a direita de 1 é negativo, porque 1 fazia parte da função decrescente. Aí agora é só a gente contar aí as carreirinhas de sinais negativos. Dando par é positivo, dando ímpar é negativo. Então tá aqui, ó, 1 apenas, 1 é ímpar, negativo. Aqui 2, 2 é par, positivo. E por último aqui é 1 apenas, 1 é ímpar, negativo. Aí vamos olhar aqui, ó, maior que zero, ó. Isso daqui são os resultados positivos. Positivos. Então a nossa solução ela vai estar aqui, ó, no positivo, tá? Então a solução vai ficar assim, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que quando o intervalo está entre as raízes é o x entre dois sinais de menor, assim. Aí você coloca 1 aqui e 2 aqui, ó. Só que aí, ó, 1 está no intervalo aberto, então isso daqui vai continuar desse jeito. 2 está no intervalo fechado, então você vem aqui e coloca menor igual. Essa é
a solução dessa inequação aí. A nossa próxima questão vem dizendo assim, ó, determine o domínio da função y igual a raiz quadrada de x menos 1, que multiplica x mais 3 dividido por x menos 2. Bom, vamos lá. Primeira coisa, como isso daqui é uma raiz quadrada no conjunto dos números reais só existe de número positivo. Então significa que essa expressão que está dentro dessa raiz quadrada, ela tem que ser positiva, tá? Porque se só existe raiz quadrada de número positivo, então, estudante, essa expressão que está dentro da raiz, ela tem que ser positiva, ou seja, tem que ser maior que zero. Tranquilo? Agora, só que a gente também sabe que existe raiz quadrada de zero. Raiz quadrada de zero vale zero. E zero é um número neutro, né? Zero não é nem positivo e nem negativo. Então significa que isso daqui também pode ser zero. Logo, isso daqui tem que ser maior e igual a zero, tá? Bom, agora é só a gente fazer tudo que já vínhamos fazendo na inequação produto. Vamos começar aqui com essa função x menos 1 igual a zero, x é igual a 1. Aqui nós vamos ter uma função crescente, então o gráfico é esse aqui, ó. O intervalo, como é fechado, e 1 é raiz do numerador, então pode ficar no intervalo fechado. Aqui é 1. O positivo está à direita da raiz e o negativo está à esquerda da raiz. Aí vamos fazer a segunda ali, que é o x mais 3. Isso aí vai dar x igual a menos 3. Logo, também é uma função crescente, é raiz do numerador, então pode ficar no intervalo fechado. Aqui é o menos 3. Positivo à direita, negativo para a esquerda. Por último, nós temos aqui o x menos 2. X menos 2, eu vou fazer com outra cor aqui, tá? Fazer com esse verde. Temos aqui o x menos 2 igual a zero. O x vale 2. Também é uma função crescente. Só que agora o 2, como ele é raiz do denominador, ele tem que ficar no intervalo aberto. Então é bolinha vazia assim, ó. E aí o gráfico é o mesmo, entendeu? Assim, com essa mesma inclinação, porque as três funções são crescentes. Aqui está o 2, positivo à direita e negativo para a esquerda. Bom, então depois que eu fiz aqui o meu joguinho da velha, coloquei aqui todas as equações, x menos 1, x mais 3 e x menos 2, e coloquei as raízes em ordem crescente, a menor primeiro até chegar na maior. Menos 3, 1 e 2. Como 1 é raiz dessa equação de rosa, eu vou fazer o estudo do sinal do 1 aqui em cima. Menos 3 é raiz dessa equação de azul, então vou fazer aqui no meio. 2, como é raiz dessa equação de baixo, eu vou fazer aqui embaixo o estudo do sinal do 2. Lembrando que menos 3 e 1 são raízes do numerador, por isso estão no intervalo fechado. Representei pela bolinha pintada. E 2, como é raiz do denominador e a raiz do denominador não pode ficar no intervalo fechado, então 2 eu representei pela bolinha aberta. Então agora vamos lá. A direita de 1 é positivo e a esquerda de 1 é negativo. Então a esquerda de 1 é negativo, vou colocar aqui. A direita de 1, positivo, dessa forma. Aí vamos para o menos 3. Menos 3, a direita é positivo e a esquerda é negativo. Esquerda de menos 3 é negativo. Direita de menos 3 é positivo. Assim. Tranquilo? E por último, 2. A direita de 2 positivo e esquerda de 2 negativo.
à esquerda de 2 vai ser negativo, à direita positivo. Vamos agora contar as carreirinhas de sinais de menos. Deu ímpar, negativo. Deu par, positivo. Olhando cada coluna dessa daqui, tá bom? Então, primeira coluna, eu tenho 1, 2, 3. 3 é ímpar, negativo. Aqui no segundo nós temos 1, 2. 2 é par, positivo. Assim. Aqui só temos uma carreirinha de sinal de menos, então 1 é ímpar, negativo. Aqui nem tem positivo. Beleza? Por último, vamos analisar isso aqui, ó. Maior que zero são os resultados positivos. Então, só nos interessa os positivos. Eles estão aqui, ó, e também aqui. Logo, qual é a solução? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que, quando o intervalo está no meio das raízes, é o x entre dois sinais de menor. Assim, aí você coloca o menos 3 aqui, e aqui você coloca o 1. Ou, a direita de 2, direita é sempre maior, x maior que 2. Aí vamos lá, menos 3 e 1 estão no intervalo fechado. Então eu venho aqui, ó, fechado, menor igual, menor igual. 2 está no intervalo aberto, então isso daqui eu não mexo, deixo desse jeito mesmo. E tá aí a solução dessa inequação aí. Na verdade, eu sempre esqueço, aqui não é solução que se coloca, tá? Deixa eu botar aqui, é o domínio. Ele não pediu solução, ele pediu domínio da função. Então, o domínio é esse aqui, x pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x menor ou igual a 1, ou x maior que 2. Esse daqui é o domínio dessa função. E aí, estudante? Gostou aí da nossa aula aí, estudante? Curtiu aí o nosso conteúdo apresentado? Pô, estudante, então mais uma vez eu quero te pedir de coração, dá aquele joinha maneiro no vídeo, deixa teu comentário aí no vídeo, porque o teu comentário, estudante, ele engrandece muito o nosso canal, nos motiva todos os dias a continuarmos produzindo conteúdo de qualidade para você se preparar bem para as provas que vêm por aí, beleza? Olha, se você, estudante, não é assinante ainda do nosso canal, clica aqui, ó, no quadradinho vermelhinho onde está escrito assinar o canal. Clica agora nesse quadradinho, acione o sino da notificação para você ser avisado dos novos vídeos. Fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, fui!